Boa tarde a todos, amigos, amigas, senhoras e senhores parlamentares e todos que nos acompanham, lideranças, entidades que têm nos prestigiado sempre frequentando as nossas reuniões da Comissão de Energia. Havendo número regimental, declaro aberta a 22ª reunião extraordinária da Comissão Especial para Estudo, Avaliação e Acompanhamento das iniciativas e medidas adotadas para a transição energética, fontes renováveis e produção de hidrogênio verde no Brasil. Encontra-se à disposição na página da comissão a ata da 21ª reunião, realizada no dia 6 de fevereiro de 2024, dispensada a sua leitura nos termos do ato da mesa 123 de 2020. Não havendo quem queira retificá-la em votação, os deputados e deputadas que a aprovam permaneçam como se encontra aprovada a ata da sessão anterior. Informo que a sinopse do expediente recebido encontra-se à disposição na página da comissão na internet. A ordem do dia hoje está dividida em duas partes: avaliação dos trabalhos e deliberação de requerimentos. Para cumprir o primeiro momento de avaliação dos trabalhos, eu queria iniciar pedindo ao nosso querido deputado, membro dessa comissão, Jadiel Alencar, que, após requerimento aprovado por essa comissão, data fixada por coordenação do deputado Jadiel Alencar, realizou-se ontem, no estado do Piauí, uma reunião extraordinária desta comissão, numa parceria com o governo do estado. E foi uma reunião muito importante, mas muito melhor do que eu, falará sobre ela o deputado Jadiel Alencar, a quem eu passo a palavra nesse instante, deputado Jadiel. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-lo pela disposição, pela disponibilidade e por todo o conhecimento que pôde compartilhar conosco ontem no estado do Piauí, nesse evento que enriqueceu todos os que puderam prestigiar. Excelentíssimo presidente e demais membros da Comissão de Transição Energética, gostaria de aproveitar esta oportunidade para compartilhar com todos, senhor presidente, o momento histórico que vivemos ontem no Piauí. A mesa redonda sobre transição energética e o protagonismo do nosso estado frente a esse desafio. O evento contou com a presença do nosso ilustre governador do estado, Rafael Fonteles, e do nosso presidente, Arnaldo Jardim, além de importantes especialistas, representantes da comunidade acadêmica e empresários do setor. Durante a mesa de debate, que durou mais de 3 horas, abordamos todos os temas possíveis para alavancar a produção de hidrogênio verde numa região que já é muito privilegiada pela água, pelo sol e pelo vento. Dizem que no Piauí há um sol para cada um, e é verdade, é bem verdade. Também, senhor presidente, que essa condição climática bem característica do Piauí o tornará um dos maiores produtores de energia limpa do mundo. Nosso estado possui um vasto território e condições geográficas e naturais privilegiadas, que podem ser exploradas de maneira sustentável para atrair mais empresas que fazem uso da energia limpa. É como sempre digo, o Piauí vai conhecer o mundo e o mundo vai conhecer o Piauí. Aproveitamos a presença de representantes da administração pública e da iniciativa privada para debater diversos tópicos relacionados a 2 principais temas. O primeiro, os potenciais para a produção de hidrogênio verde, uma fonte de energia limpa e renovável com grande potencial para impulsionar o desenvolvimento sustentável. O segundo, sobre as possibilidades e estratégias de parceria entre os poderes público e privado, bem como aspectos logísticos para viabilizar a transição de forma eficiente e eficaz. Gostaria de destacar que o debate foi extremamente enriquecedor, não apenas por trazer uma perspectiva regional de transição energética, mas também por evidenciar a importância da pesquisa e desenvolvimento para reduzir os custos de produção e logística do hidrogênio verde. Além disso, chamo a atenção a relevância de expandirmos a integração entre a sociedade civil e as instituições públicas, incluindo o Executivo e o Legislativo, para garantir o sucesso dessa transição. Por fim,
Destaque que na noite de ontem pude anunciar o lançamento do CERN, o Centro de Estratégias de Recursos Naturais e Energia. Exitosa iniciativa que tenho a satisfação de apoiar e que contou com a palavra firme do governador Rafael Fonteles, no sentido de torná-lo um dos mais produtivos do país, diante da significativa iniciativa do evento que teve origem nesta comissão. Entendo ser fundamental que continuemos a fortalecer o diálogo para aprimorar o ambiente de negócios e implementar ações concretas, seguindo o exemplo do que tem sido realizado no estado do Piauí. Somente assim poderemos assegurar um futuro mais sustentável e próspero, não apenas para os piauienses, mas para todos os brasileiros. Agradeço a atenção de todos e conto com o apoio de cada membro desta comissão para avançarmos no trabalho da comissão. Muito obrigado a todos e principalmente ao senhor, presidente. Muito obrigado, deputado Jadiel Alencar. Eu quero, aí nem precisaria, mas reforçando essa descrição e essa narrativa que o senhor nos traz da reunião de ontem, destacar em primeiro lugar a sua liderança. Vossa Excelência coordenou os debates, Vossa Excelência, quando reuniu ali o presidente da Federação da Indústria do Estado do Piauí, o ex-governador Zé Filho, quando reuniu lá o ex-governador Freitas, quando a esse debate coordenado por Vossa Excelência, reunião desta comissão, estiveram presentes Franzé Silva, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, quando esteve lá o doutor Hélio, outro deputado estadual, quando nós tivemos lá o Investe Piauí presente também, a universidade presente, o lançamento do CERN, tudo isso é suficiente ao lado de secretários de Estado, que eu cumprimento na figura do Daniel Oliveira, que é o secretário do Meio Ambiente, que lá participou também, que evidenciou essa sua liderança e a vocação que tem o Estado do Piauí para a questão, particularmente, da produção do hidrogênio. Os dados dos dois projetos lá anunciados, que se fazem praticamente em torno do delta do Parnaíba lá, todo o esforço para a recuperação do porto, que Vossa Excelência também mencionou lá, que será uma base muito importante para poder exatamente aprofundar esses contatos, nos dão conta do entusiasmo que o Estado está tendo em relação a esse tema e o papel que Vossa Excelência tem tido de liderar isso ao lado do governador Rafael Fonteles, que lá esteve. Honrou muito essa comissão, muito obrigado. Como lição de casa, quero dizer que sobraram questões. Houve um questionamento muito grande sobre tudo aquilo que nós poderíamos fazer no que diz respeito à transmissão, tema que o deputado Leônidas Cristino, mais de uma vez, trouxe aqui. E nós que chegamos a pensar, quando discutimos com o relator, deputado Bacelar, que nós poderíamos introduzir alguma flexibilidade naquilo que são os critérios que usa a ANEEL para leiloar, para conceder linhas de transmissão, nós que chegamos a pensar naquela possibilidade de, semelhante ao que tem hoje nas ferrovias, que o sistema de autorização pudesse ser pensado para linhas de transmissão, eu intencionalmente recoloco esse tema, que ontem foi lá vislumbrado e aqui. Eu pude apresentar ao lado do deputado Jadiel os avanços que nós tivemos aqui, que está traduzido no projeto aprovado, não só nessa comissão, mas no plenário. Mas também fomos muito claros de que nós queremos aproveitar a vinda desse projeto do Senado, similar que veio para essa casa, onde está à espera da designação de um relator, e o nosso projeto, que foi remetido ao Senado, nós temos dialogado particularmente com o senador Cid Gomes, e eu agradeço o papel que tem tido o deputado Leônidas Cristino para entabular essa conversação, para que essa compatibilidade dos dois projetos possa ocorrer. Ou seja, já avanço assim no primeiro item, que é de avaliação dos nossos trabalhos, para dizer, demos um passo, definimos referências regulatórias no que diz respeito à taxonomia, no que diz respeito à certificação, no que diz respeito a regras de governança, avançamos alguns critérios quando estabelecemos o REIDO, mas temos um caminho ainda para percorrer, não só nisso,
na transição energética. Muito obrigado, deputado Jadiel, pela contribuição. Estaremos aqui. Eu, em nome da comissão, destaco a alegria de termos aqui o professor, consultor, pesquisador da FGV Energia, Frederico Freitas. Ele que colaborou numa das audiências públicas que nós tivemos aqui na casa, quando nós debatimos o marco regulatório do hidrogênio, é portador de uma, eu não vou falar homenagem, de um presente, acho que fica melhor, que nos remete o senhor Jorge Gama de Lima, da editora Sinergia, editora aí. Por favor, até para agradecer, são os livros que o senhor trouxe para nós, caro Frederico Freitas. A palavra, por favor, gostaríamos muito de agradecê-lo ouvindo o senhor sobre isso. Funciona? Deputado, muito obrigado pela oportunidade. Deputado Arnaldo Jardim, que preside essa sessão. Uma boa tarde também a todos os senhores e senhoras deputados aqui presentes e ao público em geral. É uma gratidão, uma alegria poder trazer aqui essa cortesia da Sinergia. Na verdade, é uma coletânea de 8 livros sobre a temática de transição energética. Eu tive a satisfação de ser autor de um capítulo de um desses livros, falando sobre a importância dos marcos regulatórios para o mercado de hidrogênio, né? E acho salutar a iniciativa do Dr. Jorge Gama, editor-chefe da editora Sinergia, que é exatamente poder compartilhar e poder trazer aos formuladores de políticas públicas textos, artigos e reflexões acadêmicas de especialistas do setor. Então, é uma alegria muito grande estar podendo trazer e fazer essa entrega hoje. E, para finalizar, deputado, eu gostaria de parabenizar os trabalhos dessa comissão e, principalmente, foram avanços significativos, mas o deputado Arnaldo Jardim reconhecer que ainda existe um grande trabalho pela frente demonstra a seriedade com que os trabalhos estão sendo conduzidos, e eu fico feliz em saber os rumos que nós estamos tomando com relação à regulação deste mercado, que é o mercado do futuro. Muito obrigado, deputado. Nós é que agradecemos, professor Frederico Freitas, sua participação. Agradecemos pelos livros. Nós vamos combinar uma forma de deixar isso disponível para os parlamentares, para as assessorias, ali no âmbito da nossa comissão. Vou ser portador, vou pedir à nossa secretária que nos ajude um ofício de agradecimento que enviarei em nome da comissão ao senhor Jorge, da Sinergia Editora aí. Lhe agradeço muito. Falando do futuro e dando sequência, nós temos hoje em pauta 6 requerimentos. Nós não temos ainda, infelizmente, quórum para deliberar. Aliás, eu queria pedir um esforço àqueles assessorias, a nossa assessoria vai ligar aqui, peço ajuda, aqueles que têm contato, nos ajudar também. Nós temos 10 deputados que já marcaram presença, precisamos de 18. Mas isso não impede que, embora a deliberação não possa ser feita, tá certo? Mas nós podemos começar a discutir os requerimentos, porque eles dão um rumo de continuidade do trabalho. Eu vou passar a descrever esses requerimentos e, se os deputados desejarem falar, por favor, me interrompam. O primeiro requerimento que nós devemos sobre ele deliberar é de iniciativa do deputado Pedro Campos. O deputado Pedro Campos, membro ativo dessa nossa comissão, realizou uma audiência pública lá em Recife, no estado do Pernambuco, e ele traz um tema muito importante e nós queremos que isso seja objeto de um momento aqui da comissão. Ele coloca a seguinte questão: a necessidade de debater sobre formação e capacitação de mão de obra para a transição energética. Aliás, o deputado Jadiel, que mencionou o convênio que se fez com o CERN ontem, e uma das questões mais debatidas ontem foi exatamente isso, a formação de recursos humanos. O próprio Senai, que lá estava, se pronunciou sobre isso, o representante da universidade também, do Piauí, falou sobre essa questão. Então, acho que é uma iniciativa muito oportuna
que esse tema venha à tona. É uma nova forma de organização, é um novo eixo de atividades, portanto, exige formação profissional específica, né? Sugere aqui um conjunto de participantes, o deputado Pedro Campos, que propôs o tema, sugere que a gente convide a Federação dos Petroleiros, o Sindicato Nacional da Construção Pesada, o SENAI, o Grupo Araiara, uma organização, o Grupo BEMISA, além do Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Trabalho. Eu até, por conta daquilo que vi ontem no Piauí, eu sugeriria que o CERN, viu, para me ajudarem aqui, o CERN pudesse ser também convidado, ele que coordenará isso lá no estado do Piauí, esse trabalho de formação de mão de obra, a partir de uma experiência muito bem sucedida que teve essa entidade no estado do Rio Grande do Norte. O segundo requerimento é de autoria do deputado Leônidas Cristino. Talvez o deputado Leônidas deseje falar sobre o seu requerimento, deputado Leônidas. Senhor presidente, esse requerimento tem muita importância, porque nós vamos discutir esse projeto de lei 5816 de 2023, que veio do Senado, para que a gente possa já começar a discutir aqui na Câmara dos Deputados. Esta matéria está tramitando na Comissão do Meio Ambiente. A gente vai tentar ser o relator e, evidentemente, a gente vai discutir e vamos dar celeridade para que ela possa continuar o mais rapidamente possível em outras comissões e aí sim a gente votar no plenário. Minha preocupação é que posso capturar essa matéria aqui direto para o plenário. Eu compreendo que não é um caminho bom. Quanto mais as comissões discutirem aqui na Câmara dos Deputados, melhor para todos nós, melhor para o projeto, mas, acima de tudo, muito bom para os parlamentares, eles poderem ter o conhecimento. A gente que está aqui no meio, às vezes a gente até fica meio tonto, né? Porque a coisa é muito complicada, mas a gente vai fazer esse trabalho e esse requerimento é justamente para que a gente possa fazer uma audiência pública e aqui, nessa nossa comissão, a gente poder já dar o pontapé inicial no sentido de que a gente possa depois fazer esse trabalho também na Comissão do Meio Ambiente. E eu estou, senhor presidente, assim, muito preocupado. Ninguém pode arrefecer. Nós temos que jogar travado, porque aqui e acolá a gente está acompanhando essa coisa do combustível fóssil, o petróleo continuando a ter produções monstruosas, grandiosas, ampliando ainda mais a produção de petróleo, e a gente já fica assim meio cabreiro, como diz lá no Ceará. A gente fica preocupado. De modo que esta casa e esta comissão têm um papel fundamental no sentido que a gente possa não deixar isso para de lado. Pelo contrário, nós temos que botar no fulcro da questão, porque o mundo necessita disso. E o Brasil tem um protagonismo extraordinário nessa transição energética aqui, essa transição energética no mundo. Muito obrigado, deputado Leônidas. Acho que a explicação do deputado Leônidas é correta do ponto de vista do conteúdo e é oportuna do ponto de vista do momento que nós estamos vivendo, né? Então, trazer para uma audiência aqui o projeto que veio do Senado e o deputado Leônidas não falou, mas eu vou me permitir dizer em seu nome que ele está combinando também para que o nosso projeto, que foi ao Senado, tenha o mesmo tratamento. Então, nós estamos trabalhando para que eles se encontrem, tá certo? E de uma forma compatível aí no espaço. Então, essa seria a segunda proposta, requerimento que nós pretendemos analisar no dia de hoje. O requerimento número 3... Senhor presidente, só para acrescentar... Pois não? Eu queria acrescentar, nos que vão discutir essa matéria, desse projeto de lei, a senhora Elbia, porque está escrito aqui Elbia, né? Elbia da Beólica. Porque não tem um acento aqui, eu fico doidinho. Elbia, deve ter um acento, né? Elbia Ganum, é isso? A gente incluir na discussão
desta matéria, como também no requerimento número 4, de minha autoria também, incluir o Eduardo Neri, que é o diretor-geral da ANTAC. Por favor. Muito obrigado, deputado Leônidas Cristino. Bem, o deputado Leônidas já deixa registrado, e isso nós vamos considerar no momento da votação, que seja acrescido, então, a audiência que está aqui apresentada no requerimento 2 de 2024, a presença da presidente do Conselho da Abeólica, Elbia Ganum. O requerimento terceiro também eu vou explicar a todos, porque tem um sentido, aí é de minha autoria, e solicita que a audiência pública debata experiências internacionais de produção de hidrogênio, com os seguintes convidados: Oliver Hopke, presidente do Comitê Econômico e Social Europeu, e Marian Schugraf, embaixadora da delegação da União Europeia no Brasil. Vou até explicar por que isso. Então nós estamos chamando alguém da comunidade europeia. Eu recebi um ofício de que o senhor Oliver Hopke, que é presidente do Comitê Executivo Social Europeu, é um dos comitês do Parlamento Europeu, tá certo? Ele estará chefiando uma delegação do Parlamento Europeu, dessa comitiva, pediu uma reunião conosco e estará acompanhado da senhora Marian Schugraf, que substitui o embaixador Inácio Sanches, que teve num debate conosco anterior, e ela que é agora a embaixadora da comunidade da União Europeia aqui no Brasil. Então, nós achamos que mais do que recebê-los, nós podíamos fazer isso numa audiência em que pudéssemos ouvi-los e também contar daquilo que nós temos feito. Essa ocasião, aproveito, nós estamos com uma pauta um pouco nos permitindo um tempo para fazer comentários aqui, eu acho que a todos agrega aí, e nós temos recebido muitas comitivas. Há 3 semanas atrás, um conjunto de deputados, nós recebemos uma comitiva muito expressiva do Parlamento da Noruega, tá certo? Depois veio uma comitiva do Parlamento dinamarquês. Então, isso tem acontecido, o Brasil é sede do G20, há uma reunião do Comitê de Transição Energética do G20, marcada para junho, aqui no Brasil, tá certo? Então, nós temos aprofundado esse intercâmbio. A proximidade da COP30 a ser realizada, todos nós sabemos, no Brasil, em Belém do Pará, tá certo? Faz com que isso seja ainda mais intenso. E isso, para nós, é importante, obviamente, porque queremos que o Brasil seja visto como um líder na questão da transição energética, da nova economia, da economia verde. Requerimento número 4, de iniciativa do deputado Leônidas Cristino. Ele já solicitou até que seja considerado também, além dos nomes mencionados por ele, o Eduardo Neri da ANTAC. Mas eu vou pedir ao deputado Leônidas que explique o que propõe aqui no seu requerimento número 4, deputado Leônidas. Senhor presidente, nós temos que debater o problema da navegação. A navegação tem um consumo muito grande de combustível, e é um combustível pesadíssimo, que é o bunker. E nós não podemos avançar com relação, principalmente ao transporte brasileiro e mundial, sem que a gente não resolva esse problema dos combustíveis marítimos. E o Brasil possui diversas vantagens para a produção de combustíveis marítimos, né, e de baixa emissão de CO2. Dentre as alternativas mais promissoras, estão aí o óleo vegetal direto, o HVO, o FT diesel, o biometanol, o E-diesel, dentre outros, senhor presidente. E esses combustíveis têm com relação às emissões de gases de efeito estufa, todos os combustíveis apresentaram elevado potencial de mitigação, entre 75% e 97% de redução das emissões em relação aos combustíveis fósseis. Eu estava dizendo que o bunker
tem uma emissão exagerada, né, de CO2. E na hora que você faz essa mitigação de 75% a 97%, é algo extraordinário. E o Brasil tem essa potencialidade. Mas nós queremos saber, discutir e ajudar para que brevemente a gente possa, além de usar esse combustível internamente, mas acima de tudo poder exportar esse combustível para os outros países. Por isso, da importância dessa audiência pública, senhor presidente. Muito obrigado por essa iniciativa, deputado Leônidas. Mencionar que estão, então, sugeridos para aqui estarem nessa audiência o senhor Ricardo Rocha, que é presidente da Maersk, que é uma grande operadora marítima para a América do Sul, Franciele Carvalho, pesquisadora associada do International Council on Clean Transportation, o senhor Gustavo Mariano, diretor comercial do grupo Impasa e representante do Ministério de Portos e Aeroportos, além do senhor Eduardo Neri da ANTAC. Tá? O requerimento de número 5 é de minha iniciativa e requer a audiência pública para discutir o plano de transformação ecológica do Executivo Federal, com o seguinte convidado, o senhor Rafael Carvalho Dubé, secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda. Também é uma justificativa que me parece bastante óbvia, mas que, sem dúvida, trará um sentido de aproximar o debate que fazemos aqui no Legislativo das iniciativas que tem no Executivo. O senhor Rafael Dubé é encarregado pelo ministro Haddad de, ao nível do Ministério, coordenar o plano de transformação ecológica, né? O senhor Rafael Dubé é quem está na regulamentação do Fundo Verde, é quem está tomando um conjunto de outras iniciativas que vão nesse sentido, discutir instrumentos econômicos e outras iniciativas mais para a questão do plano de transformação ecológica. Eu gostaria de fazer um adendo a essa minha proposta, para que nesse dia em que nós o recebêssemos, nós convidássemos também o embaixador André Aranha Correia do Lago. O embaixador André Aranha Correia do Lago foi embaixador do Brasil no Japão, foi embaixador do Brasil na Índia, foi ele quem coordenou todas as negociações em torno da Aliança Global dos Biocombustíveis, e ele foi quem coordenou a participação do Brasil, a participação da negociação do Brasil abaixo dos ministros na última COP. Então, sugeri que possamos também considerar, e aí estaria uma visão aí do governo, o embaixador André Correia do Lago é o que eu sugiro agregarmos aqui a essa proposta. E mais, o requerimento de número 6, que está em pauta, nós estamos aproveitando para discutir, eu estou com o olho aqui no nosso quórum. Como é que nós estamos aí? Nós temos 11 deputados que até agora registraram presença, nós precisamos de 18, tá certo? Então, eu quero reiterar, o pessoal está aí empenhado, pedindo que o deputado, pelo menos, aqui registre a sua presença, porque vocês viram, isso é que vai nos autorizar a organizar esse debate. São debates extremamente relevantes, né? O debate último que está proposto é no requerimento número 6 de minha iniciativa, que propõe exatamente discutir os instrumentos de financiamento para a transição energética, né? Aí, os nomes que nós estamos sugerindo é que possamos convidar a senhora Luciana Costa, diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, e o senhor Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES, sócio da MT Tempo Capital, e que a semana passada apresentou ao Executivo e nos fez chegar à vontade que pudesse apresentar
aqui também todo um estudo sobre a questão de mobilidade sustentável, né? É isso que tem orientado o governo no próprio anúncio que fez hoje o governo lá no Palácio do Planalto. Eu estive lá, depois até vou explicar a razão, em que anunciou a regulamentação do mover e tomaram, em boa parte, esse estudo organizado pelo professor Luciano Coutinho como uma referência. Nós tivemos também, a semana passada, todos os senhores deputados participaram, a aprovação do PATEM, aqui na casa, que agora vai ao Senado. Então, discutir isso ao lado das debêntures de infraestrutura, que hoje, e foi a razão por ter sido o relator da matéria aqui na casa, de ter ido lá ao Palácio, onde foi anunciado a regulamentação das debêntures de infraestrutura. Então, é para debater exatamente esses instrumentos que nós estamos sugerindo essa iniciativa. Ao longo dos debates que nós fizemos aqui, o professor Frederico estava e todos que estão aqui nos prestigiaram em muitas das audiências que nós fizemos. Nós falamos muito do IRA, Inflation Reduction Act, um plano de investimentos e de subsídios muito parrudo do governo norte-americano, tá certo? Nós estamos falando de um investimento por eles oficialmente estabelecido de 860 bilhões de dólares, né, para a reindustrialização dos Estados Unidos, eles que estão numa corrida, logicamente, de disputa da hegemonia mundial com a China, tá certo? E de investimento em transição energética. É com o mesmo escopo que se anunciou pela comunidade europeia também, tá certo? A questão do Green Deal, né? Então, nós precisamos discutir que instrumentos nós vamos ter, né? Num jogo pesado como esse, em que nós temos os limites da nossa situação fiscal, tá certo? Como é que nós vamos entrar nisso. Eu recebi do deputado Zé Silva, antes de aqui entrar, e hoje, a partir de uma reunião que ele fez da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, uma solicitação. Ele pediu que a gente pudesse agregar a esse debate, aqui no requerimento número 6, uma outra temática. Tá certo? Eu vou submeter a todos e depois a gente vai ter que dar um jeito de organizar, mas é um tema muito relevante, trazendo uma preocupação do setor mineral com relação à transição energética. O deputado Zé Silva propôs que, a par da questão do financiamento, nós tivéssemos um subitem nessa audiência que versasse sobre a questão de minerais críticos e estratégicos para a transição energética, né? Então, ele propõe que se agregue esse tema e sugere, tá certo, os seguintes convidados: o ex-ministro, ex-deputado, atual presidente do IBRAM, Raul Jungmann, propõe que se convide um representante da ANM, Agência Nacional de Mineração, um representante do Ministério de Minas e Energia e a doutora Silvia Franz, diretora do Centro de Tecnologia Mineral. Então, é uma agregação que faz o deputado Zé Silva ao requerimento de número 6. Tá? São esses os requerimentos. Tá? Eu vou suspender nesse instante os trabalhos e vou retomá-lo, tá certo? Assim que nós tivermos uma condição mais favorável de quórum para deliberação, tá? Então está suspenso momentaneamente os nossos trabalhos, agradecendo a compreensão de todos.
reiniciada a nossa sessão. Recordar a todos que não puderam acompanhar até esse instante que hoje, nesta 22ª reunião da Comissão da Senergia, a nossa comissão que exatamente define as normas para a nossa transição energética. Nós tivemos o relato do deputado Jadiel Alencar, que descreveu e comunicou a todos sobre a audiência pública realizada ontem à noite no estado do Piauí. Contou com a presença do governador de estado, contou com a presença de secretários, contou com a presença do presidente da Federação da Indústria do estado do Piauí, Sr. José Filho, ex-governador daquele estado, contou com a presença do senhor Freitas, ex-governador Freitas do estado do Piauí, ex-senador também, e contou com uma representação muito expressiva de lá. E depois disso, nós tivemos aí a ocasião de fazer um pequeno balanço daquilo que foi nosso funcionamento da Comissão de Energia e mencionar os relatórios, os requerimentos que temos hoje aqui para análise. Os requerimentos são 6 requerimentos, com algumas modificações, como a sugestão de que, ao requerimento 6, entre os debatedores ficasse acrescido o CERN, que é o Centro de Estudo de Recursos Naturais e Energia, que no requerimento número 2, de iniciativa do deputado Leônidas Cristino, que se pudesse ter a presença da doutora Elbia Ganum, presidente do Conselho da Abeólica, além dos já mencionados aí que estiveram presentes, que estão sugeridos pelo deputado Leônidas Cristino. No requerimento de número 4 do deputado Leônidas também, onde se propõe que essa comissão faça uma audiência especial para discutir as diferentes alternativas para descarbonização do combustível marítimo que pudesse além dos mencionados, que são, no requerimento, Ricardo Rocha, presidente da Maersk para a América Latina, todos sabemos, uma grande operadora, uma das 5 maiores do mundo de operadora marítima. A senhora Franciele Carvalho, pesquisadora do International Council of Clean Transportation. O senhor Gustavo Mariano, diretor comercial do Grupo Impasa, que recentemente celebrou um MOU exatamente com a Vibra, distribuidora, visando produzir esse referido combustível, e representante do Ministério de Portos e Aeroportos, mais o senhor Eduardo Neri Dantac. No requerimento de número 5, de minha autoria, a proposta de que, além do doutor Rafael Dubé, que coordena no Ministério da Fazenda, por delegação do ministro Haddad, o Programa de Transição Ecológica do Governo Federal, nós pudéssemos incluir também o embaixador André Aranha Correia do Lago, de notória especialização no tema e, sob a sua responsabilidade, secretário que é atualmente do Itamaraty, ele tem toda a unidade de biocombustíveis e energias renováveis, né? E ao requerimento número 6, que discute e discutirá os instrumentos de financiamento para a transição energética, a agregação que nos solicita fazer o deputado Zé Silva, que é coordenador da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, em que propõe que ao tema se agregue a discussão de minerais estratégicos e críticos para a transição energética, sugerindo pessoas capazes de nos ajudar nesse debate. São eles o Dr. Raul Jungmann, diretor-presidente do IBRAM, a senhora Silvia França, diretora do Centro de Tecnologia Mineral,
representante do Ministério de Minas e Energia, representante da Agência Nacional de Mineração. São esses os requerimentos, com suas modificações que estão aqui para merecer análise do nosso colegiado. Nós estamos tendo um problema de quórum. Nós temos, nesse instante, 13 senhores deputadas e deputados que marcaram a presença. Nós precisaríamos de mais 5 para garantir aqui o quórum da nossa comissão. Quero agradecer o esforço de todos que se mobilizaram, a nossa equipe aqui da assessoria que fez, agradecer a deputada que, tendo tantos compromissos, arranjou um tempo para aqui vir. Muito obrigado por seu esforço, mas infelizmente eu vou ter que encerrar a reunião, não posso ficar indefinidamente. Regimentalmente, eu posso suspender uma vez a reunião. Enquanto se suspende, não se pode marcar a presença. Então, eu suspendi, retomamos, a deputada veio nos prestigiar, marcou, o deputado Wellington também me fez sinal ali da porta e marcou presença, mas ainda insuficiente para nós termos o nosso quórum. Mas sabemos que é uma sessão atípica. Bem, nós vamos tentar aqui, com a paciência de todos, eu já estou abusando aí dela, né, de vocês, mas me diz a nossa querida secretária que tem 2 ou 3 deputados que ficaram de chegar nos próximos 5 minutos, então eu terei que falar durante mais 5 minutos aqui, com a paciência de todos vocês aqui. Mas é para festejar um fato de que esta comissão conseguiu chegar a um ponto importante. Nós conseguimos marcar aquilo que foi a votação do relatório apresentado. Muito obrigado, deputado Pedro Campos. O seu é o primeiro requerimento, assim, que tivermos quórum, que será apresentado aqui. Tá? Esperamos consegui-lo. Obrigado. O deputado Pedro marcou presença, temos 14, estamos aqui na contagem, 1 a 1, tá certo? E nós conseguimos aprovar o relatório do deputado Bacelar, e isso nos permitiu votá-lo em plenário, e com isso nós avançamos. Avançamos porque a taxonomia e o conceito do hidrogênio, por nós definido, essa comissão teve até no seu nome hidrogênio verde. E o debate foi aclarando, nós não abrimos mão do hidrogênio verde, mas nós abrimos a paleta, né? Aquilo que são outras oportunidades de produção de hidrogênio. Então, nós definimos como hidrogênio, que é o hidrogênio de baixa pegada de carbono. O verde é o mais favorável deles, mas há outras alternativas, como bem sabe o deputado Fernando Monteiro, que nos prestigia, dando presença aqui, ajudando os trabalhos da comissão. Tá certo, querido deputado Fernando Monteiro? Muito obrigado, Fernando, por estar conosco. Então, nós conseguimos aprová-lo. Além disso, o projeto da taxonomia referiu todo um critério de certificação. Ontem, lá no estado do Piauí, onde nós tivemos uma audiência tão concorrida, tão importante, o deputado Rafael Fontelli esteve conosco lá, boa parte da audiência lá, o presidente da Federação da Indústria do estado do Piauí lá estava, reitores das universidades do estado, o nosso Investe Piauí, que é o órgão de desenvolvimento e investimento do estado, lá estava também. Nós tivemos uma representação muito plural, anúncio de projetos de muita envergadura para a produção ali, usando o delta do Parnaíba, aquela riqueza extraordinária que tem aquele estado, a produção do hidrogênio ali no estado do Piauí. Com uma vocação inicial já com demanda para exportá-lo e com uma preocupação do governador, que nós demos eco a isso e dissemos que o projeto por nós aprovado, quando institui inclusive o REHIDRO, o deputado Ricardo Salles, que nos prestigia dando presença aqui, muito obrigado, deputado, que nós criamos aí uma oportunidade para que não seja só a exportação, mas seja para agregar valor à nossa matriz aí
de industrialização. Aliás, sobre esse tema, hoje, o Dr. Geraldo Alckmin, vice-presidente, ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, também agregou ali o seu comentário no ato em que foi feita a regulamentação das debêntures de infraestrutura. O que disse ali o nosso ministro, Dr. Geraldo Alckmin? Disse que o programa de neoindustrialização lançado pelo governo tem aí, exatamente no eixo das energias renováveis, uma vertente muito importante para que ele possa fazer. O Brasil, nós gostaríamos que fosse campeão em tudo, né? Não dá para ser. Nós temos que escolher aqueles segmentos em que o Brasil pode ser campeão, tendo vantagens competitivas comparativas em relação aos demais países. O deputado Fernando Monteiro nos ajudou muitas vezes na questão dos biocombustíveis, do etanol, para mencionar um deles em que o deputado Fernando é liderança nisso, né? Então nós precisamos escolher exatamente, e nessa questão das fontes renováveis, o Brasil é campeão mundial. A matriz energética, todos nós sabemos que nós temos, é renovável sem paralelo no mundo, tá certo? E a nossa matriz de biocombustíveis também avançando de uma forma muito significativa. É isso que nós temos testemunhado. Só para dar um quadro aqui a todos novamente, os 6 requerimentos que nós estamos esperando o quórum para deliberar, porque eles nos darão um rumo de trabalho para a comissão, faltam 2 deputados. Um de iniciativa do deputado Pedro Campos, que acabou de registrar a presença e que fala sobre a questão de formação de recursos humanos. Obrigado, Fernando. Que fala sobre a formação de recursos humanos. Um do deputado Leônidas Cristino, que propõe que o projeto deliberado pelo Senado, e que se encontra sob análise nossa, como o nosso está sob análise do Senado, seja um momento de nós fazermos aqui o debate sobre isso e, particularmente, convidando para buscar essa compatibilidade que estejam conosco os senadores que se desenvolveram mais diretamente com essa questão. Menciona aqui o deputado Leônidas, no seu requerimento, o senador Cid Gomes e o senador Otto Alencar, respectivamente presidente da Comissão Especial sobre Políticas Públicas do Hidrogênio e relator da matéria, o senador Otto Alencar. Depois, o outro projeto é de minha autoria, em que busca fazer com que a visita, Newton Tato, muito obrigado aí pela presença. Ô Newton, você que esteve conosco, deputado Newton Tato, quando nós recebemos a delegação da Dinamarca, nós vamos aprovar hoje, daqui a pouco teremos quórum com mais um deputado, a vinda já prevista na semana seguinte à Páscoa da Comissão do Parlamento Europeu, a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Social. E queremos contar com todos os deputados na presença disso. Obrigado pela presença, Newton. Deputado Newton Tato. Do deputado Leônidas Cristino ainda, uma audiência específica para nós programarmos aqui na comissão para debater a questão de combustível marítimo. Vamos recordar no combustível do futuro, que com o apoio dos parlamentares aqui, eu tive a ocasião de ser o relator da matéria, termos tido uma votação muito significativa. O combustível do futuro foi aprovado por 429 votos, apenas 19 votos contrários, numa votação que tem todo um significado, né? O quórum não é só um problema de número, é um problema de convergência que nós conseguimos. E nós lá estabelecemos combustível do futuro, leia-se etanol, leia-se biodiesel, biometano acrescido por nós, a questão do SAF, que veio combustível sustentável da aviação, versa ainda sobre diesel verde, combustíveis sintéticos, versa ainda sobre captura e estocagem de CO2, gás carbônico, versa sobre ciclo de vida dos combustíveis
e dos automóveis, e nós não conseguimos tratar do combustível marítimo. Não deu tempo de tratar, mas nós podendo fazer e faremos essa audiência pública, nós criamos condições para que isso possa ser enfrentado. O quinto requerimento fala da vinda de uma pessoa importante nessa questão da transição energética dentro do Executivo, o senhor Rafael Dubé, que é secretário especial adjunto do Ministério da Fazenda e que tem por delegação do ministro Haddad a responsabilidade de coordenar no âmbito do Ministério o plano de transformação ecológica. Nós vamos agregar a essa audiência também o convite para que, além dele, esteja conosco o embaixador André Aranha Correia do Lago, que é exatamente quem no Ministério da Relações Exteriores, no Itamaraty, tem a responsabilidade de acompanhar a Aliança Global de Biocombustíveis, que todos nós recordamos, foi lançada em julho, tá certo? Lá na Índia, com a presença do primeiro-ministro da Índia, do presidente Biden, do presidente Lula, tá certo? E de mais outros chefes de Estado, numa ação integrada para fortalecer a presença dos biocombustíveis. Isso nos dará também condições de dialogarmos sobre o Brasil como sede do G20. E, finalmente, o requerimento de número 6, que é também de minha lavra, ele nós discutiremos instrumentos para o financiamento da transição energética. Nós tivemos a aprovação pelo plenário desta Casa, a semana passada, do PATEM. Nós tivemos hoje a regulamentação definitiva pelo governo de uma matéria por nós aprovada, as debêntures de infraestrutura. São 2 instrumentos de financiamento, mas há outros. Por isso que nós vamos ter como convidados o senhor Luciano Coutinho, que é um consultor renomado nesse segmento, ex-presidente do BNDES, e a senhora Luciana Costa, diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Tá? Então, acho que com essas questões e a agregação solicitada pelo deputado Zé Silva ao requerimento de número 6, que é incluirmos também a questão de minerais estratégicos e para a transição energética, minerais críticos e estratégicos para a transição energética, nós teremos aí um roteiro de trabalho para essa comissão, que, repito, já produziu resultados, mas pode oferecer ainda mais. Comissão que foi uma iniciativa do deputado presidente desta Casa, Arthur Lira, quando ele não só fixou esse tema como uma prioridade da sua gestão, razão que o fez trabalhar de uma forma muito presente, pessoalmente, pelo projeto de mercado de carbono, que nós já aprovamos aqui, pela questão do licenciamento ambiental, que também é aprovado aqui, aguarda deliberação do Senado, e as outras matérias por nós já mencionado. Carro-chefe de todas, a questão da regulação do hidrogênio de baixo carbono, que foi exatamente o que essa comissão ofereceu a esta Casa e foi aprovada pelo plenário. Nós estamos com 17 deputados e deputadas que já registraram a presença. Tá. Muito obrigado, deputado Fernando Monteiro. O deputado Fernando Monteiro está fazendo um corpo a corpo pessoal nessa questão. Lhe agradeço muito. E ele diz que, obviamente, a Comissão de Constituição e Justiça está tratando de um caso rumoroso, que é do mandato do deputado Brazão, por conta dessas questões todas. Então, os deputados que estão lá e que têm assento aqui estão com uma dificuldade, mas virão daqui a pouco aqui para fazer.
Senhor presidente. Com a palavra, o nobre deputado Fernando Monteiro. Primeiro eu quero parabenizar, né, Vossa Excelência pelo seu trabalho, né, sempre na vanguarda. Eu não era parlamentar e trabalhava nessa casa. E me lembro quando você liderou, né, a questão dos resíduos sólidos. Né, foi uma luta que parecia, né, impossível, mas com muito trabalho e dedicação. Né. Falar de combustível do futuro, sempre falar em futuro é muito fácil, né? Mas o mais difícil é transformar o futuro no presente. A gente avalia, né, falando hoje em etanol, né, quando lá atrás, né, nos anos 70, começo dos anos 80, tinha o álcool, que hoje é conhecido como etanol. Né, e nós viemos lutando para colocar o álcool na gasolina, depois vender o álcool, né, como etanol, com preço separado, justo. Né? Depois veio o biodiesel. Hoje já se coloca no diesel o biodiesel. É um trabalho mais longo, né, de muita persistência e perseverança. Então, quando nós colocamos nosso nome nessa comissão, era exatamente para a gente poder debater todos esses combustíveis verdes, né, que é o futuro, né, mas a gente tem que ter uma agilidade de trazer o presente. Né. O senhor é referência, né, em combustível, enfim, transição energética, em cana-de-açúcar, em etanol. Né? Então, nós temos o orgulho, né, de fazer parte dessa comissão. Eu queria dar uma sugestão que nós aumentássemos, muitas vezes, trocassem, em vez de reuniões aqui no plenário, por reuniões nos gabinetes, com os corpos técnicos dos ministérios. Né? Estou aqui, Rafael do B, esse competente, né, servidor público, gestor público, né, que está lá. Né? Então, de repente, aqui tem regimento, tempo de fala, de repente, numa reunião mais no gabinete, a gente consegue, e depois vir aqui, né, explanar. Então, fica a minha sugestão, eu acho que a gente tem que levar isso para frente. Né? O Brasil aí participa, né, e vai sediar o ano que vem a COP, se eu não me engano, é COP 25, COP 30, né, porque o ano é 2025, né, mas é COP 30, né? Que a gente possa, né, eu acho que levar o presidente Arthur Lira, que a gente tem que fazer um hot show pelo mundo aí, explicando nossas vantagens, né, e colhendo, né, informações, né, que são relevantes. Para você ter ideia, logo o primeiro mandato do presidente Lula, ele era empolgado com o etanol. E eu tive com ele audiência, eu me lembro com o meu tio Múcio, e a gente estava discutindo, eu disse, presidente, eu tive com os espanhóis, e ele disse a mim que a mamona não podia ir para a Europa, porque ela lá congelava. Né? O único produto que poderia levar para a Europa como biodiesel era o peão manso. Né? E 20 dias depois o presidente me ligou, eu achei que era um trote, ele disse que eu tinha razão. Mas, enfim, isso é só para ilustrar, mas o que eu quero dizer é o seguinte, acho que a gente tem que perseverar e temos que mostrar, né, que nós temos capacidade, né, de não apenas ser o país do futuro, mas a gente precisa ser o país do presente. Então, queria aqui subscrever todos esses requerimentos e acho que poderíamos votar em bloco, exatamente para poder agilizar a tramitação. Muito obrigado, deputado Fernando Monteiro. Observações da maior relevância, primeiro pelo histórico que Vossa Excelência viveu e trata da questão dos biocombustíveis. Nós chamamos isso, Vossa Excelência mencionou, como curva do aprendizado. Algo que parece, num primeiro momento, irrealizável, algo que parece custoso e que, na medida que ganha escala, que evolui e inova, dá o que deu. Olha o que aconteceu com a energia solar. Nós fomentamos a energia solar e hoje ela é a mais barata das formas de energia. Olha o que aconteceu com o etanol. Era 3 vezes o preço da gasolina. Hoje é mais barato. Então, a sua sugestão também de reuniões técnicas focadas, nós levaremos e vamos levar ao presidente Lira também essa sugestão. A partir da aprovação do marco do hidrogênio, do PATEM, do combustível do futuro, acho que ele tem um rol de iniciativas que essa Câmara já adotou, como Vossa Excelência destacou, que pode e nos permite seguir adiante. Nós temos o nosso quórum atingido, agora já ultrapassamos, 19 deputados já subscreveram,
Agradeço a sua delicadeza do esforço, deputado Fernando Monteiro, e todos que ficaram aqui. O deputado Fernando Monteiro se propõe a subscrever os 6 requerimentos. Então, nós vamos considerar essa questão. E na condição de subscritor, ele também assume aquilo que foram as adequações que nós fomos produzindo. Por exemplo, a questão do CERN a mais, a questão de, ao lado do Rafael Dubê, trazermos o ministro embaixador André Aranha Correia do Lago. Então, eu vou colocar os 6 requerimentos com os aditamentos já mencionados e, na medida em que o de minha autoria, tá certo? Eu vou abdicar da autoria dele, fica como autor subscrito o deputado Fernando Monteiro. Então, ele tem que fazer a votação, ele faz aqui? Então, tá bem. Então, tá bem. Eu faço... Não, nós vamos votar em bloco os requerimentos de número 1, de autoria do deputado Pedro Campos, subscrito pelo deputado Fernando Monteiro, o 2, do deputado Leônidas Cristino, subscrito pelo deputado Fernando Monteiro, e o 4, de iniciativa do deputado Leônidas Cristino, subscrito pelo deputado Fernando Monteiro. Os senhores deputados que estiverem de acordo com a votação desses requerimentos, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com os aditamentos propostos, tá certo? Para que isso fique frisado, tá certo? Eu vou pedir ao deputado Fernando Monteiro que faça um derradeiro auxílio a essa presidência, assumindo a presidência por conta dos meus requerimentos que serão analisados nesse instante. Eu queria começar passando, né, a palavra para o autor, né, presidente dessa comissão, dos requerimentos 3, 5 e 6, com seus aditamentos. Então, eu queria passar aqui a palavra para o deputado Arnaldo Jardim. Bem, por respeito a todos, eu não vou repetir os 3 requerimentos aqui. Eu acabei usando aí do artifício, Fernando, de falar os 3, caro Fernando, deputado Fernando Monteiro, várias vezes aqui, e agradeço. Então, eu só vou reiterar que no requerimento número 6, nós tivemos aquele aditamento proposto pelo deputado Zé Silva, que nós incorporamos, e que, por sugestão dele também, essa audiência de número 6, a que está transcrita no requerimento de número 6, ela será proposta também na Comissão de Minas e Energia para buscarmos uma ação integrada das duas instâncias, dessa comissão com a Comissão de Minas e Energia. Consulto algum parlamentar deseja caminhar? Em votação, os deputados que aprovam o requerimento 3, 5 e 6 permaneçam como se encontra. Aprovado com os aditamentos propostos. Retomo aqui a presidência ao brilhante deputado Arnaldo Jardim. Bem, eu quero agradecer muito a paciência de todos, mas ao final deu certo, né? Com isso, nós temos um rumo para o funcionamento da comissão. Nós vamos agora, junto com a nossa assessoria, programar as datas e já, desde nesse instante, contar com o apoio e participação de todos os senhores parlamentares nas audiências que serão processadas. O deputado Leônidas Cristino pede a palavra com muito prazer. Senhor presidente, só para corrigir aqui a pedido do Ricardo Rocha, presidente da MESC, da América do Sul. Ele é o presidente, mas quem trata disso diretamente é o vice-presidente, Danilo Veras. Ele quer que substitua o nome dele pelo Danilo Veras, vice-presidente. Porque
porque é ele que diretamente cuida dessa área. Bem, nós estamos nos referindo, Olha, então, ao requerimento aprovado Número 4. de número 4 e consulto os senhores deputados sobre essa alteração proposta pelo deputado meu querido Leônidas Cristino, que na realidade não é uma alteração, é um ajuste. Substituição. Uma substituição. Então, ao diretor-presidente da Maersk para a América do Sul, o senhor Ricardo Rocha, fica então designado o senhor Danilo Veras. Danilo Veras, que Vice-presidente é da o Maersk. vice-presidente Da Maersk. responsável por essa questão. Ok? Exatamente. De acordo, presidente. Muito obrigado. Sergipe presente. Sempre. Vamos fazer a audiência lá no Sergipe, né? É claro. Vamos fazer. Meus amigos, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo empenho de todos aí. Até a nossa próxima reunião. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.